Bem-vindos, caros alunos. Essa é mais uma videoaula do conteúdo de compressibilidade dos solos. Aqui falaremos dos cálculos dos recálculos totais. A equação, que define o cálculo dos recálculos totais, ela é baseada na própria curva que sai lá do ensaio de adensamento. Então, lembrando do ensaio de adensamento, nós temos uma curva de índice de vazios pela tensão vertical aplicada. Então, quando a gente vai lá para o campo, o que a gente vai analisar? Qual é a tensão inicial, ou seja, a tensão que o solo tem antes de se colocar a sobrecarga externa nesse material, e a tensão final, que é a carga provavelmente que vai ser dada pela tensão geostática, mais este carregamento externo. Então essa variação de tensão é que vai provocar o adensamento do solo. Tá? Então, entre a tensão geostática inicial e a tensão final, nós precisamos saber também qual é a memória de carga do solo. Nós vimos na videoaula anterior que é a tensão de pré-adensamento, ou seja, qual é a memória de carga que esse solo tem? Ele já viu carregamento semelhante ou não? Por quê? Porque se ele já viu cargas desta magnitude que ele está vendo agora nessa situação, ele vai se comportar de uma forma. Se ele nunca viu cargas dessa magnitude, ele vai se comportar de outra forma. Nós definimos lá na videoaula anterior, que comportamento é esse. Ou seja, se o solo já viu carregamentos, de uma determinada magnitude, e eu estou carregando ele novamente com essa carga, ele vai se comportar de uma forma sobreadensada ou pré-adensada, onde ele vai se comportar como esse trecho verde aqui que a gente está vendo na curva de um determinado solo que eu fiz o ensaio de adensamento. Ou seja, a variação do índice de vazios em função de uma variação de tensão aplicada é pequena. Este é um trecho de recompressão. Agora, eu tenho P aqui nessa curva que representa justamente a tensão de pré-adensamento, que é a memória de carga, ou seja, a máxima carga que esse solo já esteve submetido. Se as cargas que eu vou aplicar no campo são maiores do que essa memória de carga que eu tenho, ou se o solo talvez nunca tenha sido carregado antes, a memória de carga dele vai ser a própria tensão geostática. Então o que vai acontecer? Quando esse solo, ou ele nunca foi carregado, ou as cargas que eu estou colocando nele são superiores a que ele já foi carregado, ele vai se comportar de forma normalmente adensada. E aí a variação do índice de vazios por uma determinada variação de tensão efetiva é muito maior. Tá? Ele vai se comportar aqui no que nós chamamos de reta virgem, nesse trecho normalmente adensado. Então, quem vai representar o comportamento da variação do índice de vazios pela variação da tensão aplicada é o CC, neste caso, normalmente adensado. E quem vai representar num trecho de recompressão, um trecho sobreadensado, a variação do índice de vazios pela tensão efetiva é o nosso CR. Certo? Bom, então vamos imaginar o seguinte, num solo cuja espessura desse solo não é pequena em relação à extensão do carregamento aplicado, eu tenho uma condição de situação oedométrica, onde esse solo está saturado, ou seja, todas as tensões são verticais. Então vamos pensar inicialmente num solo, um exemplo, onde a minha tensão vertical inicial efetiva é igual à minha tensão de pré-adensamento, que é igual ao meu ponto P. E a minha tensão final é o ponto C. Então aquela curva anterior que nós vimos, vamos pegar aqui, por exemplo, o ponto P
e o ponto C. Então, por que o ponto P eu estou chamando de tensão inicial? Imaginem vocês que eu peguei um solo aqui que ele nunca foi carregado, de forma alguma, né? Quem é a tensão inicial desse solo? É a própria tensão geostática dele, é o próprio gama sub Z vezes Z, né? Tensão efetiva geostática devido só ao peso próprio do solo. Então essa é a maior carga que ele viu. O peso próprio dele é a maior carga que ele viu. Então, consequentemente, essa é a própria tensão de pré-adensamento desse solo. Tá? Então, por isso que o ponto P é o meu ponto inicial. E quem é o ponto final? O ponto C, que vai ser justamente a tensão geostática do solo, mais uma carga externa, que pode ser um aterro, uma fundação, qualquer outra estrutura, né? É justamente esse acréscimo de tensão que eu estou colocando no solo que vai me gerar uma tensão final, tá? Bom, então eu já tenho posto a variação de tensão, certo? A variação de tensão é a tensão geostática e, afinal, é a geostática mais uma sobrecarga externa. E como eu estou falando para vocês, é um solo que nunca foi carregado antes. É um solo lá que a carga vai ser colocada pela primeira vez. Então ele está num trecho que nós chamamos de trecho normalmente adensado. É esta curva em vermelho aqui. E essa curva em vermelho, a inclinação de uma reta aproximada nessa curva em vermelho é o nosso CC. Certo? Bom, vamos voltar um pouco lá nas nossas primeiras videoaulas, onde eu falei para vocês o seguinte, que um solo, tá, ele é composto de sólidos, água e vazios. Tá? Então, se esses vazios estão cheios de água, né, numa condição que o solo está saturado, toda a variação de deformação vai ser função da variação desse volume de vazios. Tá? Então, eu digo o seguinte para vocês, ó, o índice de vazios é o volume de vazios sobre o volume de sólidos. Tá? Então, a minha variação do índice de vazios, consequentemente, vai ser a variação do volume de vazios pelo volume de sólidos, tendo em vista que os grãos não variam de volume, segundo a teoria do adensamento. O grão não varia de volume. Para um solo ter uma variação de índice de vazios, só se eu fechar o vazio. Se os grãos se reagruparem de alguma maneira que o vazio se reduza, né? Que eu tenho uma variação do volume de vazios. Tendo em vista que numa compressão edométrica toda a variação do volume de vazios é função da variação da altura do corpo de prova, né? Nós sabemos que numa compressão edométrica eu não tenho deformações laterais, apenas verticais. Então, se eu variei o meu volume de vazios, quer dizer então que eu estou variando a minha altura. Então eu posso dizer que a minha variação do volume de vazios é a variação da altura do meu corpo de prova. E o meu volume de sólidos, como é uma compressão edométrica, né, eu estou desprezando essas deformações nas outras dimensões e considerando apenas essa variação na vertical, eu posso escrever que o volume de sólidos é igual à altura de sólidos. Eu posso então escrever que a minha variação de altura é dividido pela altura total por 1 mais E0. Isso aqui vem lá dos índices físicos, né, porque eu posso escrever que a altura, né, ou seja, a altura representando o volume é igual ao volume de vazios mais o volume de sólidos, ou seja, a altura total é igual à altura dos sólidos mais a altura dos vazios. A altura dos vazios, através do índice de vazios, eu posso transformar para a altura de vazio para os sólidos, e aí eu fico, então, com essa equação onde a altura dos sólidos é igual à altura total sobre 1 mais E. Isso aqui nós já definimos já em outras videoaulas, vem lá dos índices físicos. Bom, com isso eu fico com o que, então, né? Que a minha variação do índice de vazios é dada pela altura, ou espessura da minha camada, ou minha altura do meu corpo de prova lá no estágio de adensamento, sobre 1 mais E, vezes a variação do índice de vazios. Nós já tínhamos definido essa equação
lá na primeira videoaula, ou segunda videoaula, se eu não me engano, do conteúdo de compressibilidade dos solos. E lá eu havia dito para vocês que toda a teoria do adensamento é se basear justamente na variação do índice de vazios. E agora nós temos condição de entender como esse índice de vazios varia. Por quê? Dependendo do nível de tensão aplicada, esse índice de vazios vai se variar de acordo com a curva verde ou de acordo com a curva vermelha. Tá? Então, no nosso exemplo aqui, nós estamos dizendo que nós temos um solo normalmente adensado. Um solo normalmente adensado se comporta aqui no trecho da minha reta virgem, né? Ou seja, o CC é a inclinação dessa reta, que é dada pela variação do índice de vazios, pela variação do log da tensão efetiva. Então, se eu posso dizer isso do CC, eu posso dizer o que do CC também? Que a variação do índice de vazios é dada pelo CC vezes o log da tensão efetiva, né? A variação do logaritmo de tensão efetiva é o logaritmo da tensão vertical inicial menos o logaritmo da tensão vertical final. Ou seja, eu posso dizer então que a variação do meu índice de vazios é dada pelo log de tensão vertical inicial dividido pelo log da tensão vertical efetiva final, né? Lembrando que um logaritmo, quando ele é subtraído, eu posso escrever ele, né, divididos dessa forma, né? Posso fazer esse artifício matemático. Então eu posso escrever que o meu CC, né, tendo que em vista que aqui está negativo, para tirar esse negativo, porque a minha variação aqui deu negativo, por quê? Porque a final é maior do que a inicial. Bom, se eu tenho sinal negativo, invertendo aqui a minha razão, eu posso tirar o sinal negativo e fico então que o CC é o logaritmo da final divididos pela minha inicial. Então eu posso trocar agora esse CC log da final pela inicial efetiva pela variação do índice de vazios. E eu fico então com a equação para cálculo de recalque. Então percebam que essa equação para o cálculo de recalque ela é a mesma que nós definimos lá anteriormente, né, com aquela definição de índices físicos, só que agora a gente trouxe aqui como varia o índice de vazios. Porque lá do ensaio de adensamento nós conseguimos enxergar como o índice de vazios varia em função da variação de tensão. E eu posso então aplicar essa equação para solos que estão numa condição normalmente adensada. Bom, mas é possível que esse solo ele possa estar aqui numa condição de tensões entre A e B ou entre A e C, ou seja, pode ser um solo que eu estou carregando, mas ele já viu essa carga. Ou eu posso ter um solo que eu vou carregar ele com uma carga maior, mas ele já viu, por exemplo, parte dessa carga. Então, ou ele vai estar num trecho só sobreadensado, ou ele vai estar parte do carregamento sobreadensado, parte normalmente adensado. E a definição da equação é a mesma. Só que aí eu vou me valer dessa parcela e dessa parcela na representação da variação do índice de vazios. Então, para solos pré-adensados, como eu falei, eu posso ter duas situações. Vamos para a primeira situação, né? Numa situação que esse solo já foi carregado por um aterro e eu removi este aterro. Só que a nova carga que eu estou colocando nesse aterro é superior a essa memória de carga que esse aterro, que esse solo mole, já viu. Tá? Então seria uma condição aqui, ó, um exemplo onde a tensão vertical inicial é o A, tá? Um ponto A, e a tensão vertical final é um ponto C. Então percebam que eu vou estar com um nível de tensão, né, uma variação de tensões, onde eu pego tanto o trecho sobreadensado quanto o trecho normalmente adensado. Bom, como é que eu escrevo isso então? Da mesma maneira que a forma anterior. Só que, digamos que o A então é a tensão geostática, né, gente? Então eu cheguei lá no campo, eu sei o gama do solo, calculei o gama sub Z,
né, ser a tensão efetiva num determinado ponto do solo. E a minha tensão final é o quê? É a geostática mais a carga externa que eu coloquei. Tá? Só que esse solo tem uma memória de carga. Ele já viu uma carga de algum determinado valor. Então, o que eu vou fazer? Ó? A parte do H sobre 1 mais E0 é a mesma. Tá? Eu tenho isso tudo aqui, ó, que está representado aqui, marcado em verde e vermelho, é a variação do índice de vazios. Só que, vamos pensar assim, ó, eu estou aqui no ponto A, tá? E o ponto A é a tensão geostática, certo? Então, da tensão geostática até a tensão de pré-adensamento, que é a memória de carga, este solo está no trecho de recompressão, no trecho sobreadensado. Então, isso quer dizer que ele vai ter uma variação de índice de vazios representada pelo CR. Então, a minha variação de índice de vazios vai ser CR vezes o log da tensão vertical inicial pela tensão, a tensão de pré-adensamento divididos pela tensão vertical inicial. Isso aqui, pessoal, nós já vimos o que é, né? Isso aqui justamente é o OCR. Tá? Isso aqui nada mais é do que o OCR do solo. Bom, quando eu vou aumentando a carga lá do meu carregamento externo, eu vou então chegar numa parte que o solo não viu ainda. Tá? Então eu vou ter o quê? Eu vou ter uma parte que varia em função da carga final, que é o ponto C, e a tensão de pré-adensamento. Certo? Só que essa variação de índice de vazios vai ser dada por essa inclinação da curva. Então eu vou utilizar o CC. Então vamos imaginar um exemplo aqui simplista, né? Digamos que a tensão de pré-adensamento é 20. Tá? A tensão geostática no campo, sem nenhuma carga, é 10. E a minha carga aplicada é 10 também. É 20, desculpa. Tá? Então o aterro que eu coloquei lá é 20 kPa. Então qual é a carga inicial? É a tensão geostática, é 10. Então a minha carga em A aqui, ó, é 10. Qual é a tensão final? É a geostática 10 mais os 20 do aterro que eu coloquei, 30. Então o meu C aqui é 30. E qual é a tensão de pré-adensamento? Qual é a memória de carga da argila? Ele já viu um aterro de 20, mas depois foi removido. Então ele tem uma memória que ele já viu 20. O que eu vou colocar aqui nessa equação? Ó? A tensão, então, geostática é o 10 que eu falei para vocês. Né? E a memória é o 20. Então, mas a carga que eu coloquei é 30. Mas de 10 até 20, ele vai se comportar em função do CR. E de 20 até 30, ele vai se comportar em função do CC. Essa é a ideia. Né? Por quê? Até 20 kPa, ele vai só recomprimir, porque ele já adensou para cargas semelhantes. Então a variação de índice de vazios é muito pequena. Agora, quando eu pressionar ele, carregar ele com cargas maiores, ele vai começar a variar o seu índice de vazios para um novo carregamento superior a uma carga que ele não tinha visto ainda. Então ele vai deformar muito mais. Certo? Essa é a ideia da equação do cálculo de adensamento. Bom, agora vamos imaginar que eu vou carregar esse solo nesse determinado trecho aqui, ó, de A até B. Ou seja, eu não vou chegar na memória de carga do solo. Então vamos pensar assim, né, na nossa analogia, que aqui era a tensão geostática era 10 e a memória de carga era 20. Então digamos que a minha geostática ela é 10 e eu vou colocar um aterro de 15 kPa. Ou seja, eu não vou ir até a tensão de pré-adensamento. Ou seja, esse solo vai deformar para uma carga menor do que ele já tem na sua memória de carga. Como é que vai ser a equação, então? A equação vai ser dada apenas pelo CR, né? Onde eu vou fazer uma variação do índice de vazios de A até B. Então vai ser CR
que multiplica a tensão final, nesse meu exemplo aqui é 15, e a tensão inicial, que no meu exemplo aqui, a geostática, que é 10. Certo? Por quê? Porque eu não estou entrando no trecho em vermelho. Eu estou com uma carga anterior à tensão de pré-adensamento. Certo? Bom, então aprendemos a utilizar a equação dos solos normalmente adensados e dos solos pré-adensados para estimativa dos recalques totais de uma camada de solo compressível, de um solo mole. Né? Espero que tenham gostado da videoaula e bons estudos.